Eu sou Soledad Meia, presidente da Associação Nacional de Recicladores do Chile e da Secretaria de Comunicação da LACRE, da América Latina e Caribe, que reúne 18 países, e também participo do Comitê Global, de onde decidimos de nos encarregar e começar a discutir um tema que é muito profundo para todos nós, recicladores e recicladoras do mundo, que tem a ver com a lei REP, que é da responsabilidade, e o desafio que essa lei impõe hoje em dia em todo o mundo. Essa lei vem sendo implementada no mundo inteiro, e o Comitê Global, de onde participamos, com os diversos continentes desse planeta, discutimos e demos muitas voltas a respeito do tema da lei e como podemos ser parte concreta na política e na discussão que querem implementar sobre essa lei de responsabilidade estendida ao produtor. E é um processo muito importante e interessante, onde cremos que cada um de nós deve ter consciência do que se faz e também, sobretudo, sobre como nos encarregamos e fazer uma aliança para uma mesa de discussão, não somente com os recicladores do mundo, mas também com o mundo privado e político de cada um dos países onde será implementada esta lei. Será fundamental para que todos nós realmente façamos uma discussão, uma análise profunda desta lei que fala da inclusão dos recicladores de base do mundo e que dizemos que, mais que incluídos, temos que ser reconhecidos e temos que incorporar o papel dos recicladores de base, os catadores, os papeleiros. Vocês podem, cada lugar chama de uma forma. E para isso é de suma importância ver e escutar quais são as propostas que temos nós também e qual é a realidade que nos afeta dentro desse processo tão importante que tem a ver com a responsabilidade estendida ao produtor. Para hoje, queremos convidá-los a conversar, a participar e, além de tudo, a ouvir as variadas experiências que nos vão contar os queridos convidados neste espaço, em um espaço que está formado pelas pessoas da base, as pessoas que põem a mão no lixo, que faz a coleção, a coleta, e também do mundo privado, como eles veem a participação e a importância dos recicladores e na história da reciclagem no mundo, em todos os países do mundo. Essa lei deveria ser uma lei completamente de reconhecimento e incorporação dos recicladores de base, e é isso o que queremos também discutir hoje. Como vemos isso e como somos parte da discussão política dessa lei, e também como podemos propor coisas que queremos, que acreditamos que são importantes no momento da implementação dessas leis no país. Então, sem mais, agradeço o convite para ser moderadora deste espaço. Temos convidados importantes nesse espaço, entre eles estão o Faxir, que são companheiros da Argentina, onde está rolando o encontro, e onde Jacken, que é uma companheira, vai dizer os pontos-chave que têm a ver com a inclusão dos recicladores no manejo dos resíduos. Temos também Jonathan Castillo e Macarena Funes, que é advogada do Faxir. Estará presente nessa apresentação e nesse processo, nessa primeira hora da conversa que teremos. Assim, então, sem mais, convido a companheira Jack a fazer a sua apresentação, que deve durar cerca de 8 minutos no máximo. Por favor, respeite o tempo para que tenhamos tempo para um round de perguntas e respostas e esclarecer dúvidas e as opiniões dos convidados que estão aqui presentes. Muito obrigada. Bom, a princípio, bom dia a todos e todas.
Estamos felizes porque a realidade é que eu vou fazer uma pequena interpretação, uma pequena introdução, respeitando o tempo, obviamente. Hoje eu vou ter que fazer essa introdução da luta que nos trouxe até aqui hoje, a esse webinar, onde começamos a discutir e a propor de onde viemos, né? Literalmente, a República Argentina, se todos nos lembramos, em 2015 mudou de governo e notamos que o tema da lei voltava com tudo, mas é uma discussão ampla na Argentina, tem mais de 20 anos. Porém, nesse momento, a Facil, a Associação dos Recicladores na Argentina, estava com um impulso muito forte, crescendo sem parar e seguindo todas as políticas que podiam ameaçar o nosso setor. E, na verdade, o impulso de muitos e muitas, a ajuda de todos, nos permitiu parar algo que estava acontecendo, mas a gente que se deu conta naquele momento e então fizemos uma campanha fortíssima que chamamos Reciclagem nas Nossas Mãos. E enquanto isso acontecia, aqui houve uma ameaça de privatização da nossa construção, que é um exemplo mundial. Estamos muito orgulhosos do que construímos aqui em Cava, na República Argentina, e fomos literalmente um espelho para o mundo. E aí, a partir daí se construíram coisas fundamentais sobre esta mesma temática de reciclagem nas nossas mãos. Uma foi a mudança do sistema aqui de Cava contra a privatização, se vocês se lembram. Foi um movimento onde a unidade também, mais uma vez, a união se mostrou presente. E depois elaboramos um projeto de lei que foi a semente para o que estamos discutindo hoje. Porém, Lácia e os recicladores nos animamos a discutir uma lei e apresentamos no Congresso que nenhuma lei de responsabilidade estendida ao produtor poderia ser feita sem incluir os recolhedores, os catadores de papel. Lembramos que foram anos duros e vimos o projeto de Oliveral, conseguimos impedi-lo porque nos excluía completamente. Não foi um processo fácil para transitar, porque literalmente a gente estava vendo, estava se dando conta do lobby das empresas, o que é literalmente faz 20 anos que nos precedem, queriam discutir, como queriam discutir leis de base sem levar os catadores em conta. A terceira ação foi o lançamento da campanha de difusão de nosso trabalho em todo o país, e aqui as promotoras ambientais tivemos muita vontade de colocar uma mochila pesada, que, porém, escolhemos e saímos para conscientizar a toda a República Argentina e a contar quem somos, as milhares de cooperativas de catadores dentro e fora de Vacil, e o que significava o mundo dos catadores na República Argentina. Aprofundamos a nossa conscientização e ensinamos a correta separação dos materiais úmidos e secos e fortalecemos os vínculos que podemos construir com os vizinhos e vizinhas da República Argentina. Então, ficando não somente em Cavas, mas também uma expressão a nível nacional. Assim que, a partir de toda essa experiência, que começou em 2016, a partir do que vínhamos militando, a responsabilidade dos produtores e dos catadores e catadoras, entendemos que nós somos parte integral dessa construção. Estamos muito orgulhosos e orgulhosas que não tenha saído uma lei que não nos incluísse, literalmente. Isso foi a partir da luta de ir para as ruas, apesar que alguns setores ambientalistas mais liberais nos criticavam, resistimos e mostramos um projeto mais desenvolvido e mais consensual. Entendemos que o consenso
conosco é necessário e fomos criando, fomos desenvolvendo políticas e aí lutando contra políticas neoliberais que querem nos deixar à margem, literalmente. Então, resistimos a nível local e também vimos um salto em 2018, porque fizemos uma reunião internacional aqui em Cava também, onde pudemos propor, junto a companheiros e companheiras, delegados e delegadas do mundo inteiro, desenvolver um estados de não negociáveis, pensar em uma rede de inclusão. Então, isso é absolutamente crucial, porque nos encontrávamos a nível mundial discutindo algo que não somente interessa à República Argentina, à América Latina, mas também ao mundo, aos companheiros e companheiras de base que viemos construindo desde muito tempo. Pegamos essa tarefa, assumimos um compromisso que faz um ano, que a partir da rede global, Global Red, nos aprofundamos. Então, para ficar dentro do tempo, tem muito para contar, mas literalmente queríamos fazer uma introdução para entender por que o processo da República Argentina, não somente há muito tempo como aconteceu, mas como os catadores se encarregaram de entrar em ação e defender o nosso trabalho contra essa política pública e tivemos impacto na política pública que tem a ver com todos que estão fazendo essa tarefa do cuidado do refuto comum. Então, sabemos que os produtores têm que não podemos permitir que abordem o tema de forma neoliberal, e aí tem que ser discutido mundialmente. As empresas não podem fazer o que querem, porque isso irá incidir diretamente na sua irresponsabilidade estendida, e não somente no nosso setor de catadores e catadoras no mundo, mas também na República Argentina e também na sociedade. E, por último, queremos um governo, queremos estar presente, um Estado presente, que coloque regras claras na Coca-Cola, na PepsiCo e a todas as empresas que causam contaminação poluentes. Como dizemos, a nossa pátria de catadores são quem cuida do comum e como viemos fazendo sempre. Dizemos sempre que sem justiça ambiental não há justiça social e não há justiça social sem justiça ambiental. E a nossa pátria de catadores, as cooperativas, esse conjunto, não vamos parar até conquistar esta justiça. Muito obrigada. Hi, hi everyone. Before we continue, I just want to say that we have a limited amount of people in the webinar, which is 100 people, and we've reached this limit. So whoever speaks Spanish and can follow the webinar on our live on Facebook, I'm going to send the link on the chat so you can join on Facebook and watch the webinar in Spanish. So we have other room for other people to join the webinar and see it in Portuguese, English, or French, the other languages. So whoever can move to Facebook to watch in Spanish, I left the link on the chat here on Zoom. So you can just click it and keep following the webinar through Facebook Live. Thank you. Edu, permitime decir, esto es principalmente para nuestros compañeros, especialmente los de la federación, que están todos conectados. Si pueden pasar al Facebook para verlo directamente ahí, lo lamentamos un montón, pero esto ha sido un éxito, somos un montón y no puede entrar la próxima panelista, que es Ceci, me está escribiendo por privado, y así que si algunos pueden salir y pasar a verlo por el Facebook, así podemos darle acceso principalmente a la compañera que tiene que hablar ahora, y eso también para avisarle a Sole, que es la moderadora. Hola, estoy acá, ya volví. Me caí, pero volví. Caiu, mas eu voltei. Aqui estamos. Quero agradecer a Jack, nossa companheira do Lute, pela grande batalha que estamos vendo, e está muito claro que a organização e a cultura são extremamente importantes para podermos avançar em tudo o que significa a nossa necessidade, a nossa luta a respeito das leis de gestão de resíduos.
nos distintos países do mundo inteiro. Então, somos uma família de recicladores que resistiu durante muito tempo e, com a lei, estamos aqui. Segundo a ordem do cronograma, a apresentação do Jonathan Castilho é a próxima. Então, bem-vindas ao companheiro. E, no final, vamos dar um momento para perguntas e respostas e responder à medida que elas entrem. Muito obrigada. Companheiro Jonathan. Olá, bom dia a todos e a todas. Como vocês estão? Sou Jonathan Castilho. Represento a Alementea e a Federação Argentina de Catadores e Recicladores. E eu vou falar sobre o problema ambiental e os problemas sociais. A problemática ambiental, sabemos todos que no que tem a dizer aos lixos e à contaminação da água, depósitos nos rios, e todos esses temas. Perdão, interrupção na linha. Lleva o micrófono, por favor. Que desliguem o microfone, por gentileza. Desliguem o microfone. Olá, por favor, desliguem o microfone deles. Continua, companheiro Jonathan. Todos sabemos que às vezes não alcançamos recuperar garrafas ou conter embalagens que acabam no oceano. Eu acho que a gente tem que conseguir recuperá-los de forma mais fácil e tem que ser mais fácil de reciclá-los. A gente tem que ter consciência que tem algumas embalagens que são um pouco difíceis de classificar, que eles podem ter 3 a 5 materiais diferentes numa só embalagem e fica difícil de reconhecer. Todos sabemos que para seguir recolhendo esses envases, a gente tem que lembrar que é uma caixa comum do planeta Terra. Ele tem alguns que não são recicláveis, não é fácil e pode ser que a gente não viva para ver essa mudança. Sobre os problemas sociais, nos nossos países, particularmente na Argentina, posso falar por experiência própria, são todas as dificuldades que temos para recolher e temos todas as dificuldades que as pessoas têm para sobreviver trabalhando com o recolhimento dos recicláveis. E não há um reconhecimento econômico. Ninguém trabalha de graça, mas nós trabalhamos pra caramba, nos orgulhamos do trabalho e acreditamos, temos certeza de que a gente tem que ser reconhecido como qualquer trabalhador e ter direitos como qualquer trabalhador. Pode ser que nos coloquem em um cenário um pouco melhor de trabalho, porque o material que recolhemos é importante e temos também problemas sanitários, porque estamos sempre cobertos de lixo. Então, acontece em tudo que é lugar, sempre dizem que não é o momento, que não está na hora de reconhecer esses direitos, que existem outros problemas que são primordiais, mas a gente entende que quanto mais isso for atrasado e sem os recursos, vai ser muito difícil gerenciar e implementar uma lei que faça um sistema de reciclagem com inclusão social. Aqui na Argentina, somos aproximadamente 160 mil catadores. Perdão, pulei o slide. Essas são as leis para diagnóstico. Aqui na Argentina somos cerca de 160 mil companheiros catadores e que dentro da Federação Argentina de Catadores somos 20 mil. Se a gente pensar em porcentagens, a gente fala que é 15% aproximadamente do total de companheiros que sobrevivem de catar reciclagem. E somente 20 mil têm reconhecimento e direitos porque estão dentro de uma organização. E nós acreditamos que
não somente quem está dentro de alguma organização tem direitos, também quem está fora de organização tem direitos e que o município tem que se encarregar do trabalho que eles fazem e que tem uma política especializada para esses companheiros, porque quando jogam o lixo, quando as pessoas jogam o lixo, elas acham que simplesmente desaparece. E nós temos que ser mais incisivos com as nossas companheiras promotoras ambientais, tentando conscientizar a cada uma das pessoas, dos cidadãos e de nossos vizinhos da importância do nosso trabalho e de que esse material todo, que esse material que as pessoas jogam no lixo, tem alguém que cata e que fuça o lixo para poder recuperá-lo. E não é digno abrir um pedaço de papel ou uma garrafa que vai ter um cocô de cachorro. Não todo mundo se dá conta. A gente faz com dignidade, mas é um trabalho que tem condições que não são dignas. Remexer o lixo é importante para recolher os materiais. Tem muitos municípios que ainda jogam o lixo não classificado. E eles simplesmente descartam o lixo sem pensar em uma política para dar dignidade a esse setor. Os companheiros precisam de ferramentas para poder vender os materiais de forma coletiva e também com mais qualidade. É mais correto economicamente para todos esses companheiros. Nós queremos voltar a insistir que as coisas cruciais que a gente precisa discutir são essas. Então, no mesmo município, a qualidade do lixo que a gente recupera é muito baixa, a gente tem resultados ruins. Com pouco, a gente poderia ter resultados muito melhores se o município fornecesse o aparato, as ferramentas necessárias. 7% aproximadamente do volume total jogado no lixo é reciclado a nível nacional. Então, acho que 93% ainda fica sem ser enquadrado em um sistema para que possamos ter um número preciso, um número exato. A gente estima de acordo com a informação dos companheiros, mas não existe um registro de quantos companheiros estão a nível nacional, em que condições eles trabalham, e através da federação sabemos da necessidade de nossos companheiros, entendemos a necessidade de outros companheiros que não estão na federação, mas não há um registro que siga eles e que possa dizer, olha, em Ushuaia falta isso, ou aqui falta aquilo. Então, queremos lançar esse projeto de lei para poder implementar esse tipo de ferramenta e a responsabilidade que tem o produtor seja reconhecida e que ele seja responsável pelas embalagens que ele produz. E as embalagens não têm valor apenas quando está cheia com o produto, mas para o produtor, depois que eles vendem, eles esquecem que existe a embalagem. Então, o que eles fazem? Eles continuam comprando matéria-prima extraída da nossa caixa comum do planeta, sem implementar um sistema ou investindo o mínimo que pode recuperar esse material, essas embalagens, para renovar o consumo. Cada um de nós, como seres humanos, somos uma fabriquinha de lixo dentro de casa. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui sabemos que podemos reduzir um saco de lixo preto a 20% para fazer composto. Então, é muito baixo o nível de lixo que realmente não pode ser reciclado e reaproveitado. Entendemos que tem muitas embalagens que não são recicláveis e que realmente contaminam a nossa caixa comum. Quantas pessoas e quantos seres humanos sabem que uma garrafa de plástico demora até 1.500 anos para se degradar? Acho que ninguém nem pensa nisso. Acho que as pessoas acham que somente a garrafa continua lá e jogam no lixo e nem pensam nisso. Entendemos também que aqui na Argentina, quase 50%
fábricas dos estabelecimentos de reciclagem que existem estão inoperativos, porque estão quebradas e porque não têm recursos para podê-las consertar. E em outros municípios, tem muito poucos estabelecimentos. Eles estão pensando muito pouco no tema da reciclagem. E os números mostram a realidade, é que há pouca reciclagem, pouca recuperação e pouca atividade nesses estabelecimentos, porque tem plantas que têm uma capacidade muito mais alta do que realmente produzem, chegam a produzir 1, 5 ou 10% da capacidade total, com sorte. Companheiro, o tempo está acabando. É verdade, desculpe, eu me excedi um pouquinho demais. A gente teve que parar com algumas atividades por falta de dinheiro, a gente estava com fome na barriga e a gente teve que voltar a caçar algumas formas de renda, faltam algumas coisas essenciais para a vida. Como eu disse antes, o nosso trabalho é tão digno como o de qualquer outra pessoa. E os objetivos que pensamos para essa lei é garantir um sistema de reciclagem com responsabilidade social que seja mais amigável com o meio ambiente e com os recicladores e que sejam baseados na maior deles. E as embalagens que não sejam recicláveis, que sejam revistas e que comecem a pensar em tirá-las da indústria. Especificamente, acho que isso resume o que eu disse, prevenir e minimizar o impacto ambiental e colocar embalagens mais amigáveis com o meio ambiente, reduzir a utilização de embalagens não recicláveis. Tem embalagens que não são recicláveis porque a gente nem sabe qual é o material, não serve nem para fazer tecido. Seria ótimo que revissem a utilização desses materiais, como no mínimo 100%. Sejamos exigentes. Fortalecer e desenvolver o sistema de coleta de resíduos de cada município, porque cada município tem um sistema, como posso dizer, esqueci a palavra, um sistema de reciclagem que o município se responsabilize pelas políticas, pelas ferramentas necessárias e que seja bem feito, porque eles nem imaginam a mágica que nós, companheiros, podemos fazer com um pouquinho de recurso. Depois, promover a responsabilidade do setor privado. O setor privado tem que estar a cargo e tem que ser responsável. Não estou acusando ninguém, mas eles têm que se responsabilidade sobre o uso das embalagens e que existe uma taxa mínima que a Macarena vai falar, ela vai falar aqui dos números, mas é isso, o produtor ou o setor privado só pensa em produzir e a vender, a pendurar e ganhar dinheiro, mas depois de ganhar dinheiro, o que acontece? Nada. Como eu dizia antes, eles não se responsabilizam pela criação de lixo que eles produzem. Então, também, já me repeti muitas vezes, por último, rever o ciclo de vida das embalagens, começar a pensar nisso, começar a se encarregar e a sermos responsáveis que tudo aconteça. Tem milhões e milhões, enquanto acontecer milhões e milhões de lixo, quanto tempo é que a nossa caixa comum vai sobreviver? Se não, com o perdão da palavra, a gente vai acabar indo para a puta que pariu todo mundo junto. Eu acho que tem que sair uma lei sobre as embalagens e ela vai ajudar muitas outras questões. Obrigada, companheira. A gente está com o tempo
atrasando. Eu agradeço a sua intervenção. Eu acho que é fundamental esclarecer que os recolhedores, os catadores, não são apenas uma conexão, mas fazemos um trabalho de impacto no meio ambiente considerável, mas que não foi levado em consideração e não foi quantificado em termos reais. Convido também a nossa companheira Macarena Furnes, advogada, a nos contar como é o panorama da lei hoje em dia. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradeço pelo espaço e, bom, vou convidar um pouco a todos para ouvir o projeto de lei. Meus companheiros já fizeram uma boa introdução sobre como chegamos a esse projeto de lei. Vou falar um pouco mais sobre a parte técnica. A princípio, os objetivos da lei são os que comentou meu companheiro. Como uma das partes mais importantes é que a lei busca declarar como serviço público essencial o sistema de gestão de embalagens, que são os que hoje eles levam adiante. Sistema Nacional de Gestão de Embalagens que estamos tentando vai estar em conformidade com os programas, o destino de fortalecimento à gestão de embalagens e o sistema que seria levado pelos municípios. Como sabemos, a gestão dos resíduos é de competência municipal, governamental, então que eles gerenciem e integrem com o sistema nacional. A lei que estamos pleiteando também diz que todos os produtores têm que ter um registro da responsabilidade sobre a produção de embalagens e também da composição dessas embalagens. Qual é a quantidade, qual é a composição de cada embalagem. Seria, então, a ideal aplicar uma taxa de gestão ambiental que vai variar e vai ser ligada ao quão reciclável a embalagem é. E qual porcentagem é de material reciclável? E, por exemplo, se tiver material reciclável na embalagem, ele vai ter uma diminuição no preço da taxa que estamos pleiteando. E também vai ter uma diminuição também vai ter uma diminuição na taxa no design de embalagens que são ecológicos. O importante da taxa é que é uma taxa ambiental. Vamos entender um pouco. Na Argentina, nós temos uma taxa ambiental que é a de resíduos perigosos, e a ideia é que seja uma taxa ambiental, que não é um imposto, é uma taxa que é gerada porque nós temos um direito constitucional ao meio ambiente são e que ninguém danifique esse ambiente. Então, a ideia é que essa taxa surja a partir do momento em que eu coloco uma embalagem no sistema e partimos do princípio que, se ele não tiver um nível de reciclabilidade, se eu não conseguir me assegurar pela gestão do consumo, ela vai danificar o meio ambiente. Então, o que essa taxa busca é que não se danifique o meio ambiente e que se possa financiar o sistema de reciclagem em que hoje trabalham nossos companheiros. É uma lei de pressupostos mínimos e ela vai ter um impacto sobre o meio ambiente, e o cálculo que fizemos é que não tem que impactar o preço final do produto em mais de 3%. Tem um limite de 0 a 6% no valor da embalagem. 0,6, perdão. Isso vai se traduzir em um fundo para gerenciar embalagens de formas inclusivas. A ideia é que o fundo para a gestão de embalagens irrecicláveis de forma inclusiva esteja dentro da gestão local, governamental e que possa fortalecer a atividade dos colegas. Os municípios terão de apresentar os planos de gestão
que cumpram com os objetivos e metas de recuperação pleiteada pela lei e com um plano de integração social dos trabalhadores e trabalhadoras que são catadores que já estão no sistema. No plano, vamos priorizar a inclusão das cooperativas e o que queremos é que o Ministério do Ambiente tenha mais competência sobre o tema, mais responsabilidade. Bom, eu vou encurtar um pouco o meu discurso para dar espaço para os companheiros, mas a ideia é garantir equipamento para centros verdes, poder pagar, investir no transporte, logística e comercialização, melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores, e esse seria o destino dos fundos que entrariam pelo Fundo dos Recicláveis. Os agentes envolvidos seriam o Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que faria a aplicação, e os produtores de embalagem que vão pagar, os municípios, as prefeituras, que vão apresentar os planos de gestão, e as cooperativas e catadores que fazem parte das cooperativas, para que possamos resumir quem são os agentes que vão intervir a respeito da lei. Jonathan, não sei se você quer contar sobre os benefícios que a gente está pleiteando, que acho que a lei pode proporcionar. Os benefícios que a lei pode chegar a ter, em conjunto com os municípios, com a prefeitura, que, implementando essa lei, possam impactar os números e possam também saber quais são os números precisos e concretos. Para onde a gente vai pedir os números e as estatísticas se não há alguém a cargo disso, não tem um registro disso. Então, quem pode nos ajudar é a prefeitura, para que tenha um número inclusivo, um reconhecimento a todos os companheiros que trabalham nesse setor e que possamos contar e quantificar, e se tiver vontade política, dá para fazer. Eles sempre falam que não tem grana e que não tem grana, mas a gente vê que ainda tem a necessidade dos nossos companheiros. Como disse a Helena, não é coisa do mês passado, do ano passado, é coisa que já tem muitos anos e a gente sempre recebe recusas. Perdão, não sei se eu respondi a pergunta completamente. Sim, está bem. Era um pouco sobre quais benefícios estamos pleiteando com a lei. São benefícios ambientais que previnem e reduzem o impacto da indústria dos bens de consumo, incentivar que tenha a menor produção de embalagens e também que se regulamente os materiais que já estão no mercado. Então, os benefícios sociais são a inclusão social dos companheiros e companheiras recicladores, melhores condições de trabalho na logística daqueles que fazem o manejo. Como diria o Jonathan, a gente hoje os recicladores trabalham com as próprias mãos. Não tem as máquinas e a logística que os governos têm, mas, sem engano, precisam mais disso do que qualquer outro sistema. Como o Johnny disse também, um dos principais trabalhos que temos estamos pleiteando, é porque a gente sempre ouve que nunca tem grana para ajudar os companheiros e companheiras. Então, a ideia é que, através da responsabilidade dos produtores, que é quem ganha a grana, colocando as embalagens no sistema, possamos obter um fundo que possa contrastar essas respostas que a gente vem sentindo quando a gente tenta discutir a gestão dos resíduos. Perdão, Macarena, o seu tempo acabou. Queria agradecer pela intervenção dos dois. Está muito claro que, quando falamos em investimento de recursos nos diferentes países, eles são muito mal focados e muito mal dirigidos. Uma das demandas internacionais que temos todos os catadores do mundo é o tema do investimento em maquinário, tecnologia, logística, que é um tema também importante para nós,
e é para que possamos nos organizar. E se não temos essas ferramentas, acho que 30 ou 40% se a gente tivesse as condições certas, de 30% a 40% que a gente faz, a gente poderia fazer 70%. Eu acho que a apresentação da Macarena ficou clara quais são as demandas, quais são as necessidades e quais são as coisas que a lei precisa ser colocada na gestão de nossos países. De uma forma ou outra, a gente tem que se encarregar disso. Posso adicionar mais uma coisinha? Perdão, companheira. Sim, mas rapidinho, porque a gente está com o tempo estreito. Temos a experiência de um antes e depois de um companheiro independente, de antes e depois de ser organizado, e a gente poderia ter uma ideia de projeção do mês seguinte. Atualmente não podemos fazer essa projeção porque não temos as ferramentas. E quando vimos e olhando os companheiros que estão filiados, que são federados, a gente nota uma melhora no trabalho deles, um aumento no trabalho deles. Exatamente, é importante a gente falar realmente sobre os recursos, porque a gente tem que mostrar qual é o impacto que os recicladores de base têm no meio ambiente. Muito obrigada, Jonathan. É impossível se a gente não tiver começado esse processo, se a gente não tiver aliados. A Aliança Global foi uma peça-chave na luta com nossos companheiros e irmãos. Aqui eu queria convidar a Cecília, que é parte do comitê de Agai. Obrigada, Soledad. Bom dia a todos e todas. E obrigada a Facir pelo convite. E parabéns pela convocatória. Para quem não conhece a Gaia, é uma rede internacional que trabalha, tem integrantes, tem 130 integrantes na América Latina e 800 em todo o mundo. Trabalhamos promovendo políticas de lixo zero, discutindo justiça social e ambiental. Trabalhamos há muitos anos. Nesse sentido, a primeira coisa que tenho a dizer é que essa lei de embalagens já tem uns 20 anos de atraso. Tem uma lei que faz 20 anos que já tinha que ter saído e a gente está lutando para que saia logo. Então, acho que o impulso que estão dando o setor dos recolhedores de papel é ambicioso e espero que talvez resulte em um bom fim. Temos que levar em conta também que o contexto, digamos, que veio sendo descrito pelos companheiros e companheiras, quer dizer que cada vez mais tem uma maior produção de resíduos e uma complexidade no tipo de resíduos. Então, a gente tem um volume maior e mais produtos com materiais complicados e mais difíceis de recuperar. Então, eu acredito que o custo para os municípios, a complexidade técnica para poder recuperar esses resíduos foi um chamado para que possamos colocar algum tipo de ordem aos produtos que entram no mercado, para que possam, digamos, por um lado, para reduzir a geração de detritos, mas também para controlar que tudo que entra no mercado que consumimos e que recolhemos, que efetivamente possa ser reutilizado e reciclado de forma segura. Então, uma lei de embalagens e o papel dos produtores que colocam esses produtos no mercado entra em jogo, assim que será bem-vinda uma lei para as embalagens que aborde esse assunto. Em relação à rede, eu queria fazer algumas considerações sobre a experiência que nós viemos tendo em diversos lugares, e creio que muitos aqui sabemos que a responsabilidade estendida dos produtores é um conceito que vem sendo cada vez mais falado em todos os países, começou a ser falado na Europa há 20 anos, está se estendendo no mundo inteiro, sobretudo sobre as embalagens. Então, nesse sentido, parece que é importante pensar em políticas de responsabilidade estendida para os produtores, e aqui o contexto do Congresso, houveram projetos de lei que tomam, por exemplo, em espanhol, a Espanha, o cenário europeu, mas não as nossas realidades. Então, a gente tem que pensar em um projeto de lei que se faça no contexto em que
será aplicada. É importante levar em consideração o contexto onde a lei será aplicada. Algumas considerações, digamos, em base à responsabilidade, é que reconhecer os circuitos pré-existentes, e aqui na Argentina, e como em outras regiões, os circuitos de reciclagem são sustentados pelos papeleiros. E digamos que precisamos evitar gerar circuitos paralelos que compitam com o outro, compitam com os circuitos já existentes. Então, a lei tem que levar isso em consideração. E tem que ser um instrumento para melhorar os circuitos que já existem no setor papeleiro. A lei tem que servir para financiar esse circuito, para melhorar as condições de trabalho, acesso aos materiais, facilitar a separação de origem. É para isso que a lei precisa existir, não para outra coisa. Por outro lado, além de melhorar e financiar e expandir os circuitos de reciclagem da indústria de reciclagem, consideramos necessário que exista uma lei ou uma política também aponte a reduzir a geração de resíduos e avançar as cotas, os números do uso das embalagens de material reutilizável e uso de produtos que sejam facilmente recicláveis e também sejam recicláveis de forma segura, porque hoje, sobretudo no caso dos plásticos, existem materiais que podem ser tóxicos no momento de reciclá-lo, por causa dos aditivos, os componentes que tem, e também é um problema para o setor que manipula esses resíduos, assim que temos que também avançar para que as embalagens não tenham substâncias tóxicas que sejam de um material único, ou então uma menor material, quantidade de materiais possível, para que seja facilmente reciclado. Assim que tem todo um trabalho a ser feito, não apenas no desenvolvimento dos circuitos, mas também no redesenhar essas embalagens que são colocadas no mercado. Também aqui também me parece interessante recordar que a responsabilidade estendida do produtor não é necessariamente uma lei, é um princípio legislativo, é um princípio político que mira, que foca que a responsabilidade seja colocada na mão dos produtores, que eles tenham responsabilidade sobre os produtos que eles colocam no mercado. Então, acho que é interessante pensar na possibilidade de estabelecer essa responsabilidade através de múltiplos instrumentos. Pode ser uma taxa, mas também coisas complementares, ou até mesmo a proibição a algumas embalagens ou produtos que não são recicláveis, que são descartáveis e que podem ser evitados. Eu acho que isso também tem que ser colocado na mesa. Como está acontecendo em um monte de países e também um montão de prefeituras aqui na Argentina também, que vem proibindo o uso de alguns materiais como saquinhos de plástico, e acho que isso é um complemento normativo que tem que ser colocado na responsabilidade social do produtor e também, por outro lado, é importante o que vimos até agora, que é importante poder estabelecer a responsabilidade individual dos produtores, permitir que os produtores que melhorarem as embalagens que produzem tenham um custo mais baixo ou um incentivo maior do que aqueles que continuam produzindo embalagens com materiais não recicláveis e que são mais daninos ao meio ambiente. Então, poder estabelecer essa diferenciação junto aos produtores, porque isso é um incentivo importante para que eles efetivamente façam algum tipo de mudança na maneira em que eles desenham e fabricam seus produtos. No mesmo sentido, digamos, temos que melhorar a qualidade da reciclagem, a qualidade dos circuitos de recuperação das embalagens, perdão. Outro componente chave de um sistema que mire
que foque na tentativa de ter poucos resíduos, é fechar a porta às vias de escape, no que chamam na economia circular, é fechar as portas à possibilidade de incinerar as embalagens ou fazer um processamento com maquinária industrial para queimar ou para enterrar simplesmente. Isso não tem a ver apenas com evitar a geração de uma competição ao circuito de reciclagem, que sabemos que pode ser uma competição muito forte, mas também evitar que esses produtos sejam, digamos, que eles saiam do circuito de recuperação material, que é nos certificar de que a reciclagem seja realizada com a maior quantidade de resíduos possível e que os reciclagens sejam usados o maior número de vezes possível, para evitar que sejam usados os combustíveis e os materiais químicos e nos certificar de que outros circuitos positivos de recuperação possam ser desenvolvidos sem competição e que os materiais se mantenham no mercado o maior tempo possível. Um par de pontos, 2 pontos a mais, companheira, seu tempo? Sim, só mais 2 coisinhas. Garantir, por um lado, a participação dos cidadãos e do setor de desenho e monitoramento dessas normativas e também fortalecimento institucional daqueles que têm que aplicar e fazer o monitoramento desse circuito, que é um tema importante e aqui no nosso país está deixando a desejar. O Estado não tem a capacidade de dar seguimento a essas normativas. E é óbvio que tem que ser sistemas obrigatórios. Então, eu vejo sistemas voluntários das empresas que querem fazer alguma coisa, mas elas fazem a sua maneira própria e cortam e param de levar isso adiante quando querem. Mas é importante que tenha uma forma unificada obrigatória e que tenham circuitos e sistemas de transparência para garantir que se saiba quantas embalagens são colocadas no mercado, o uso dos fundos. Isso tem que ser garantido para o correto funcionamento do monitoramento. Então, esses são critérios que temos que levar em consideração, na minha opinião, e tem que ser colocado na proposta que foi apresentada. Então, eu vi que vocês tocaram nesse assunto, então, boa sorte com a proposta de normativa e espero, Deus, que saia essa lei e que possamos seguir expandindo o ciclo de recuperação que o setor papeleiro vem levando adiante. Obrigada. Obrigada, Cecília. De verdade, eu acho que alguns dos temas mais importantes têm a ver com, de alguma forma ou outra, como os recicladores de base e políticas ambientais e como elas são levadas na discussão política que está rolando sobre as embalagens e também de não colocar mais no mercado coisas novas, embalagens novas. Eu acho que é importante que os recicladores de base sabem que não vai ter milagre, e a gente quer fazer um controle das embalagens que entram no mercado e também por motivos práticos. Tem que ter também um investimento à economia. Muito obrigada pela sua intervenção, e eu acho que a gente está cortando a voz. Sinto muito. Com respecto ao tema do setor privado, também para nós ha sido sumamente importante o apoio e as conversações sobre toda a mesa de trabalho que se pode fazer com eles. Para isso, aqui também nesse webinar, quisemos convidar Dom José Luiz Quicone, que representa a Caerplast, que é a Câmara Argentina de Indústrias de Reciclagem Plástica. Então, a você agora, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado Soledad, e obrigado aos organizadores dessa série de webinars, assim como às vezes diziam que
Era uma pena que quando setor privado se reúne, ele não convide vocês. Mas eu vou falar, é uma pena que quando vocês se juntam, não nos convide. Mas é o caso hoje que isso não aconteceu. Vocês me convidaram, então eu agradeço pela oportunidade para poder compartilhar a visão da indústria recicladora de plásticos. Meu nome é José Luiz Picone, vou compartilhar algumas telas, se vocês me permitirem. Eu sou o diretor executivo da indústria de reciclados plásticos. Aqui vocês estão vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Bom, realmente, a maioria das coisas que eu vou dizer, que eu ia dizer, já falaram antes. Então, uma delas é o tempo que faz que estamos esperando uma lei de gestão de resíduos de embalagens. A Câmara Cairplas é a Câmara de Reciclagem Plásticas da Argentina e tem como missão promover a reciclagem e a coleta de plásticos, e de uma forma que isso seja rentável e sustentável. E todos sabemos que os resíduos plásticos que mais se geram e têm uma vida mais curta são as embalagens. Eles estão no núcleo da Cairplas. Eu entrei na Cairplas há 13 anos. Eles falaram, olha, um dos temas é a lei de envases, e ainda estamos com essa lei. Então, tem mais de 20 anos do projeto de lei na Argentina e não consegue ter um estatuto parlamentar, não é votada. Esse é um esquemazinho de como é a economia circular, que começa com o design, que é o projeto, a produção, a distribuição, consumo, e a segunda do tipo de resíduo, uso, reuso ou a reparação, a recolecção, a coleta e a reciclagem. E aqui vemos que um não acontece sem o outro. E aqui é por isso que a gente está presente aqui. Para que isso possa ser um círculo, a gente tem que fazer a recolecção. Sem a recolecção, não tem economia circular. Comentaram em algum momento sobre uma proibição. De forma geral, nós não estamos a favor da proibição, mas estamos a favor desse aqui, que é o número 12, que é a produção e consumo responsáveis. Creio que, salvo casos excepcionais de proibição, nós temos que apelar à responsabilidade dos setores. Qual é o desafio da indústria recicladora? De forma geral, qualquer material e de forma específica é o plástico. O desafio é sair disso, que vemos em muitos de nossos países, infelizmente, a passar a isto aqui, materiais limpos, de cores que sirvam para fabricar isto. Uma infinidade de produtos. Então, como fazemos para enfrentar esse desafio? Os resíduos têm fundamentalmente três grandes origens, que são domiciliares, sólidos urbanos, onde 10 ou 20% é plástico, e aí os resíduos agrícolas e industriais. Dentro dos resíduos temos garrafas, esses são os mais comuns. Garrafas e embalagens são aproximadamente 45% do total. E aí temos móveis plásticos, que a gente chama de bazar, e outros tipos. Sem dúvida, garrafas e embalagens são, a grosso modo, a metade, com o qual é muito importante que essa lei de responsabilidade estendida do produto tenha foco em embalagens e garrafas. Todos conhecemos na gestão, na hierarquia de gestão de resíduos, os 4 R's, que é reduzir... Ai, esqueci!
reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar energia como último dos casos. Nós descobrimos que no ponto de geração de resíduos tem 4 M's que definem. Os M's são muitos. O primeiro é muitos, porque cada um de nós gera aproximadamente 1 quilo por dia. São múltiplos, porque geramos resíduos de todos os tipos. São misturados, porque vimos agora, e estão muito dispersos. Então, tem muitos resíduos, mas como fazer para que isso possa ser valorizado? Esse é o grande desafio. Para isso, temos que passar dessas 4 M's a 4 letras C. Quais são as 4 letras C? Os resíduos têm que estar classificados, têm que ter quantidade, que em espanhol é C, qualidade e continuidade. Isso é o que a indústria recicladora precisa. E qualquer tipo de indústria, se quiser produzir algo, precisa ter a quantidade de matéria-prima para fabricar o produto final, que seja da qualidade que necessita e que tenha continuidade. Logicamente, é muito fácil para uma padaria que ela ligue ao fornecedor e fale: olha, manda de segunda-feira 10 sacos de farinha de tal qualidade, de tal tipo, e na segunda-feira que vem eu vou te pedir outro saco de farinha. Aqui é muito diferente, porque a origem desses resíduos, que é a matéria-prima para a indústria recicladora, não é uma fábrica, como vocês sabem. Então, qual é a maneira de passar dos 4M para os 4C? Acho que essa grande flecha que está aqui está fundamentalmente desenvolvida pelos recuperadores e catadores urbanos. São eles que conseguem fazer que os resíduos misturados e muitos possam ser classificados, reunidos, que tenham boa qualidade, que seja feito de forma contínua. É por isso que é tão importante para a indústria de reciclagem que os catadores urbanos, ou as cooperativas, ou os catadores, o nome que vocês quiserem dar, estejam em forte presença no desenvolvimento desta atividade. Uma fotozinho do que é a indústria recicladora de plásticos na Argentina. Tem uma capacidade instalada que gira em torno de 400 e 500 mil toneladas por ano. Porém, o volume de material reciclado produzido no ano passado está mais para 250 mil toneladas por ano. Então, vemos que tem uma capacidade ociosa de 40%, de 400 a 500 toneladas por ano para 250 mil toneladas por ano. Os produtos fabricados são matéria-prima reciclada, produtos finais. O que fazer para completar a capacidade dessas instalações? Porque elas estão funcionando à metade da capacidade do potencial. E não é porque não tem resíduos, mas é porque elas não cumprem as condições que a indústria necessita para que sejam usadas como matéria-prima. Então, vemos claramente que a indústria recicladora poderia produzir mais ou menos o dobro, se chegasse o dobro de resíduos classificados à indústria. E, obviamente, talvez precisasse de um pequeno investimento, mas precisa de mão de obra. Quais são os benefícios da reciclagem de plástico? Alguns já mencionaram, obviamente, menor consumo de recursos naturais, que são resíduos fósseis como gás e petróleo, menor consumo de energia, que é muito importante. 1 tonelada, digamos, de polietileno reciclado,
consome apenas 20% da energia necessitada para fabricar essa mesma uma tonelada de polietileno virgem. Então, é uma economia de 80%. Menor emissão de gás que produzem o aquecimento global. Isso seria 60%. Menor por cento, e claro, um menor envio de resíduos aos lixões teria também benefícios econômicos, e aqui focalizando na indústria recicladora, seria uma menor importação de plásticos virgens. A Argentina fabrica alguns plásticos, mas outros ela tem que importar. Então, uma tonelada reciclada no país é uma tonelada a menos que a gente tem que importar. Então, fica mais barato. E tem empresas hoje que estão exportando produtos com material reciclado. Ou seja, perdão, esse monte de dessa montanha de resíduos que vocês viram hoje, a gente retira, classifica, qualifica e fabrica um produto que é exportado. Então, isso quer dizer a entrada de dólares para o nosso país. Seu tempo? Sim, claro. Então, e depois estão também os benefícios sociais. A mão de obra requerida em 2020, direta na Argentina, na indústria, foi de 2.500 pessoas, indireta foi de 7.500, mais ou menos 3 vezes mais, e os catadores urbanos são, digamos, envolvidos somente na parte de plástico, a gente estima que sejam 50.000 pessoas. Então, desses 150.000 que vocês falavam hoje, 1/3 é somente de plástico. Sobre a lei de embalagens e garrafas, o que tem que fazer a lei? Quais são os objetivos? Tem que facilitar a valorização dos embalagens usados. Aumentar os benefícios que traz o reciclável. Incentivar o design de embalagens facilmente recicláveis e promover o uso de material reciclável. E vai permitir que com essa taxa, vai permitir que existam os fundos necessários para que os resíduos recicláveis cheguem em condições à indústria recicladora com trabalho digno, obviamente. Então, a conclusão é que os resíduos plásticos são recursos, os plásticos são recicláveis e os recicláveis apresentam muitos benefícios, mas cada um de nós é um anel nessa corrente. Os cidadãos separam os resíduos de origem, os municípios fazem a coleta diferenciada, as cooperativas recuperam, classificam, a indústria recicladora fabrica matéria-prima de qualidade, a indústria plástica fabrica novos produtos com material reciclado e que sejam recicláveis. E o Estado, através da legislação do apoio, e os cidadãos, novamente, e com isso a gente encerra o círculo, conclui com o círculo, comprem como consumidores produtos que usam materiais reciclados e que sejam recicláveis. Então, muito obrigada. Eu acho que eu peço desculpa se eu passei muito do tempo. Obrigado. Obrigada, seu José Luiz. Eu acho que é muito importante a reflexão que você fez sobre o tema da reciclagem. Para nós, é fundamental também que todas as políticas a respeito da indústria de recicláveis se descentralize das cidades e que se propague aos estados e dos países, porque é um tema muito importante. E notamos que tudo está centralizado na região metropolitana, e isso acaba sendo um problema à maioria dos recicladores que estão ao extremo sul e extremo norte do meu país. Isso acontece em todos os países, onde a indústria está centralizada na cidade grande e não nas regiões menores. E, infelizmente, por isso, chegamos aos 70%, 80%, não chegamos aos 70% e 80%, chegamos apenas aos 40% do que poderia ser reutilizado. O que você comentou como tema comum é que a indústria é parte de melhorar a capacidade dos recicladores de base, com maquinário, com infraestruturas de apoio, que é muito importante para que
vocês tenham também essa matéria-prima para poder trabalhar. Muito obrigada. Obrigada. Ah, não, imagina. Obrigada a você. Para continuar com o nosso webinar, eu queria convidar a todos que nos assistam pelo Facebook ou pelo YouTube. E como dissemos, esse é um tema político, não apenas um tema de lei, que vai simplesmente ser colocada no país, mas é um tema que tem a ver com políticas públicas e aos decretos distintos que se podem implementar para melhorar as condições nos municípios e melhorar o impacto ambiental que é gerado pelo lixo. E é por isso que é importante a participação do setor público. Aqui também queria convidar a nossa amiga Daniela Vilar, deputada nacional, para fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Bom, Soledad, muito obrigada pelo convite a todos e todas. Na verdade, é que me parece fundamental poder criar essas conversas, inclusive dentro de uma perspectiva internacional ou internacionalista, para que possamos compartilhar diferentes pontos de vista e para que possamos compartilhar as problemáticas em comum, as coisas em comum e as possíveis soluções em comum, para poder construir juntamente uma das leis mais importantes, se não a mais importante, para a trama da economia popular e circular no nosso país e, creio, humildemente, em toda a região da América Latina. Essa lei ou essa discussão sobre a lei, essa proposta sobre a lei, sobre construir a lei, é transcendental, porque ela é marcante como poucas, em uma doutrina que é a doutrina do ambientalismo popular. É uma discussão, é um projeto que potencializa, por um lado, a reciclagem para manter bom meio ambiente, como mencionaram quem falou antes, mas, por outro lado, porque exige que as empresas assumam sua responsabilidade, porque fundamentalmente reconhece o valor do trabalho dos catadores e fundamentalmente, por outro lado, cria a possibilidade de construir novos postos de trabalho no marco dessa economia circular e esse modelo de produção que buscamos e que impulsionamos construir coletivamente para esse novo normal ou esse momento pós-pandêmico que seja construído depois que a gente passou um dos momentos mais complicados da história mundial. Então, escutando a todos e todas, é importante que essas redes sejam internacionais, verdade? Que o movimento popular seja internacional. Eu estive há pouco tempo em um encontro em Roma, da Precop, e, na verdade, acreditamos que seja fundamental colocar a voz dos catadores globais no que significa o ambientalismo ou na discussão da crise climática, da mudança climática, porque senão a nossa história de opressão e de colonialismo vai se reproduzir, inclusive nas contribuições conceituais. Então, portanto, acreditamos que essa discussão sobre a lei constitui um fato transcendental para entender a forma como vivem os povos do sul do planeta. Acho que é importante falar, antes de eu entrar sobre as coisas pontuais da lei, que a gente espera discutir nesse ano ainda, estamos vivendo uma situação mundial de desigualdade estrutural, uma complexidade a nível global que faz com que a maioria das pessoas que vivem no mundo vivam em situação de vulnerabilidade e uma minoria muito, muito menor possua os privilégios acumulados, superacumulados. E, nesse sentido, eu digo, de um ponto de vista até ideológico, eu me reconheço como peronista, como esquerdista, e como peronista, a gente aspira, é uma parte da nossa constituição identitária,
que há um modelo de produção que nos trouxe até aqui hoje, um modelo sociocultural que nos trouxe agora, que é predatório, extrativista, individualista, patriarcal e gerador de pobreza e exclusão, que por mais que desejemos com todo o nosso coração e trabalhemos profundamente em construir políticas para chegar ao pleno emprego, hoje a realidade, o diagnóstico que nos baseamos, vê que tem uma parte considerável da população de muitos países, e principalmente da região sul do planeta, estão fora, estão deixados de fora dessa. Mas elas são constituintes da economia popular e elas têm força. E me parece que, para embarcar na discussão de lei de responsabilidade estendida, não possamos deixar de analisar qual é a situação de desigualdade estrutural que vivemos nos países, nos nossos povos que foram povos oprimidos. E, a partir daí, compreender que temos que construir e co-construir, construir juntamente projetos de lei, marcos legais que nos permitam construir políticas públicas que ponham em primeiro lugar a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade com inclusão social, de uma sociedade que entende o sentido do respeito em comum, o respeito. Qual é a noção de ambientalismo que nós queremos levar nas discussões? O que acontece com esse setor da nossa sociedade que, infelizmente, lamentavelmente, tem que encontrar estratégias para sobreviver sistematicamente para poder alimentar a própria família, catando do lixo? Não podemos pensar em assumir papéis circunstanciais, porque a gente tem responsabilidades institucionais, sem analisar a matriz de desigualdade que existe em nossos países. Eu acho que a gente vai compartilhar com a Jack o que é o projeto de lei tão transcendental, porque coloca um foco direto em solucionar ou tentar erradicar esse problema de que estamos falando. É uma lei que, sem dúvidas, devemos desde muito tempo, mas fundamentalmente tem que ter uma lei com o protagonismo desses setores que vai afetar as comunidades que serão afetadas pela política pública. Entendemos que irá permitir gerar níveis de acesso a direitos, de dignidade e de igualdade. E, por outro lado, fundamentalmente também, dar uma missão que, historicamente, temos nos povos do Sul, que é rediscutir a redistribuição da riqueza. Bom, para falar sobre a lei, os companheiros foram muito claros, mas eu quero me aprofundar em algo que é como se construiu, porque parece uma lei muito importante. Discutimos com o Ministério do Ambiente, mas os protagonistas são os papeleiros, os catadores urbanos, fundamentalmente os organizados, porque pareceu muito importante que o nosso companheiro falou, é muito diferente a vida de um catador independente e a vida de um catador que é parte de um coletivo, de uma organização, como são, por exemplo, os companheiros do movimento LMTE ou dos companheiros que estão dentro da FACIL, da federação. Esses sindicatos e organizações são protagonistas, estão impulsionando a discussão da lei e o resultado final. Entendemos que é fundamental que iria receber uma boa parte do problema do lixo que temos no país a Federação dos Catadores. Na Argentina,
produzimos 50 mil toneladas de resíduos por dia, e a metade disso, eu estou sendo generosa, acaba em um dos 5 mil lixões, aterros sanitários que temos no país. E o que acontece com a saúde das pessoas que moram, trabalham e tentam sobreviver nesses espaços? São sempre pessoas na situação de vulnerabilidade, as mais afetadas por essa desigualdade estrutural. 20% dos resíduos representam, perdão, y alarmante también. portanto, é um dado fundamental. E, perdão, acho que, não sei se tem tempo. Sim, sim, deputada, preciso que a senhora conclua. Parece fundamental que pensemos que essa taxa ambiental que a nossa companheira comentou, que seja destinada para implementar o sistema de reciclagem com inclusão social e garantindo os direitos dos trabalhadores na cadeia de gestão para poder criar um modelo industrial de economia circular que o Luiz mencionava perfeitamente recentemente, que não é uma utopia, não é algo que a gente tem que pensar daqui a 50 anos, é alguma coisa que a gente já pode implementar. E o primeiro passo é discutir essa lei de embalagens com os nossos companheiros. Então, eu encerro aqui e agradeço muitíssimo por poder ter sido parte dessa conversa. Muito obrigada, senhora deputada. Eu acredito que um dos temas que parece fundamental tem a ver com quão transversal são esses temas, que tem a ver com a lei da responsabilidade do produtor e incentivo à reciclagem, e também o tema econômico que está por trás de toda essa lei. E temos que ver como o tema do aquecimento global está afetado e como eles são interligados todos, e também sobre o tema econômico nos diversos países, sobre esse extrativismo, essa desigualdade que você mencionou. E também a forma de produção que é pouco amigável para com o meio ambiente. É fundamental colocar na linha da discussão que os sistemas econômicos do mundo dependem disso e precisam mudar a forma de ser e a forma que todos os seres humanos do mundo consumem. Assim que muito obrigada, Daniela Vilar. Para seguir com nossos convidados, eu também acho que é importante visualizar como vem sendo implementada, de um ponto de vista político. É importante ouvir ao senhor Leonardo Grosso, que é deputado nacional, presidente da Comissão de Recursos Naturais da Argentina. Obrigado, Soledad, obrigado a todos e todas pelo convite para esse encontro, espaço para debater, trocar ideias e, como você comentou agora, discutir sobre ideias, problemas transversais que enfrentamos todos, não só a nível de país, mas como humanidade. Estamos na beira do colapso ecológico. O mundo tem que se dar conta do nível de destruição que esse modelo de produção nos trouxe. E temos que construir e consolidar soluções a esses problemas. E os governos do mundo tomaram medidas para administrar a crise ecológica, que significou, por exemplo, a proliferação de um vírus como o Covid, e as medidas que foram administradas em cada país para administrar essa situação. Mas, como a Daniela acabou de falar, nesse fim de semana tivemos um encontro sobre uma cúpula parlamentar sobre o aquecimento global. Aos países que almejam... Tem países, tem cidades que riscam de desaparecer se o aquecimento global continuar aumentando e a gente não fizer nada a respeito a nível mundial. Então, é muito importante poder gerar isso. Eu acredito que a Argentina, em matéria de reciclagem e de recicladores e de experiência organizada de papeleiros e papeleiras, tem uma experiência para discutir o olhar que está se refletindo no mundo e, como eu comentei antes, das experiências organizadas. E dentro dessa lei que estamos discutindo na Argentina por iniciativa dos companheiros e companheiras recicladoras,
Faz um tempo, eu estava lembrando hoje, na Argentina, em um dos principais jornais que a gente tem aqui no país, que é um dos mais lidos e de maior influência política, eles estavam falando sobre os principais problemas ecológicos na Argentina, e um deles é o lixo. Assim eles chamavam de lixo. E tinha coisas interessantes, como que a Maria falou, tem algumas oportunidades. Aqui a gente tem mais de 5.000 lixões a céu aberto. Os argentinos e argentinas que moram no Brasil produzem pouco mais de 1 quilo de resíduos por dia. Dentro desses resíduos, 30% corresponde a garrafas. Se a gente fala de resíduos domiciliares, 60% são de garrafas. E nessa matéria falou que tinha 16,5 milhões de toneladas de resíduos no nosso país e dizia que recuperam apenas 6,9% desses materiais, dessas garrafas. E não falava nada dos recicladores. Não mencionava os papeleiros e papeleiras, não falava nada sobre os companheiros e companheiras que se encarregam no nosso país de trazer essa realidade de 7%, de torná-la realidade, contribuindo para que possamos construir um mundo mais sustentável ecologicamente, além de construir trabalho. Parece que o que está acontecendo na Argentina hoje, com a Daniela, a gente tem a responsabilidade de levar adiante a discussão da lei de pressupostos mínimos, de taxa, para o gerenciamento de garrafas na Argentina. E o que temos aqui é uma responsabilidade apoiar fortemente a participação e o protagonismo dos catadores e catadoras, porque para nós, como dizíamos em outras matérias, na realidade, os números não fecham sem as pessoas que colaboram. Para nós, a ecologia e a sustentabilidade não acontecem sem os catadores, e isso é um ponto central. Na Argentina, estamos debatendo essa lei de pressupostos mínimos para a proteção ambiental, a partir da iniciativa do movimento de catadores, e é um movimento de economia popular que na Argentina é muito poderoso e que já conseguiu sancionar leis importantíssimas em momentos muito difíceis. Então, me parece central nessa discussão. Então, por isso eu vi que essa matéria não mencionava os catadores, não levava em consideração os 150 mil trabalhadores que trabalham com recicláveis. Se a gente está falando de 6,9% recuperado, quantos postos de emprego poderíamos gerar se conseguíssemos aumentar, fortalecer e acompanhar não apenas as experiências existentes, mas criar experiências novas para os catadores. E quem sabe estaríamos pensando em trazer soluções aos problemas centrais que tem a humanidade, como chama o nosso Papa Francisco, parar de fazer retiradas da nossa caixa comum. Como o Papa Francisco falou, levar em consideração as pessoas que estão deixadas de fora da economia. Uma das coisas que a gente está pleiteando com essa lei, e que os companheiros e companheiras já se deram conta quando foram contando um pouco, já uma das questões principais é o registro dos produtores de galagem e a taxa associada a isso. E essa arrecadação poderia ter eu fiz um cálculo que a cada 1 milhão arrecadado em base dessa taxa, podemos gerar 40 mil postos de emprego. Então, poderíamos construir um olhar diferente e um mundo mais sustentável. Insisto, tanto economicamente como ecologicamente. Depois da lei, a gente pleiteia também a criação de programas locais e nacionais. Temos que pensar o tempo inteiro, levando em consideração os catadores, porque eles são o potencial que vai nos permitir de melhorar e estender,
melhorar e aumentar a capacidade recicladora no nosso país. Então, isso é um ponto central. A gente tem que discutir as condições de trabalho dos catadores, os equipamentos dos catadores, melhorar os programas, melhorar a qualidade de trabalho, melhorar a capacidade de trabalho e a capacidade de comercialização. E a lei pleiteia também que os municípios sejam responsáveis e que o Ministério do Ambiente Nacional possa acompanhar o processo industrial, o processo de recolhimento de recicláveis, como comentou o José Luiz, da Câmara de Reciclagem, e possam se dar conta das vantagens que isso traz em termos de economia também. A gente tem que colocar isso na mesa, porque a discussão principal diante dessa proposta de lei, porque não... E o motivo pelo qual ela não está virando lei, o motivo pelo qual os catadores têm que ficar resistindo e lutando pela lei, tem a ver com uma questão que, para mim, também não é só legislativa, como dizia Cecília, é também de princípios e tem a ver com a responsabilidade estendida do produtor. Porque nessa sociedade capitalista que sempre... que a gente na Argentina fala que pula fora das responsabilidades e não olha o que fazem os catadores e as pessoas da economia popular. Então, eles sempre acabam jogando na mão dos setores mais fracos, enquanto o setor industrial produz milhões, milhões e milhões de garrafas e de embalagens, sem pensar onde é que isso daí vai parar, se vai para o mar ou se eles vão enterrar nas nossas cidades. Eu moro em San Martín, a 15 quarteirões, a 1.500 metros do aterro sanitário Norte 4, que é o maior que tem no nosso centro urbano, que é onde enterramos resíduos de 27 distritos e mais da cidade de Buenos Aires. E é o único distrito da província da Argentina que Buenos Aires é a única, Buenos Aires é a única cidade de toda a Argentina que enterra seu lixo em um outro distrito e não paga nada por isso. Temos uma porcentagem do nosso distrito com impedimento de desenvolvimento, porque aí eles enterram lixo mais lixo e a gente recupera somente 6,9% desses resíduos. Eu tinha um montão de coisas para comentar. Sim, mas o deputado, o senhor tem que encerrar. Me parece importante também, sim, eu já vou fechar. Parece que os objetivos pleiteados pela lei são prevenir e minimizar o impacto das garrafas, a reduzir a quantidade delas, a fabricação delas, fortalecer o sistema de gerenciamento integral dos resíduos sólidos urbanos, fortalecer e construir responsabilidade empresarial aos produtores e reconhecer os trabalhadores da economia popular como marco central disso tudo. Há que se dizer que a economia dos países de desenvolvimento, os países da América do Sul, e a capacidade de reciclagem desenvolvida pelos nossos companheiros independentes são muito mais altas do que qualquer empresa de serviço poderia gerar, ou qualquer empresa estatal, entre aspas. O estatal tem um limite, e muitas vezes ele é coberto pela organização popular, pela organização dos setores da economia popular e pelos movimentos sociais. E os catadores são o exemplo cabal desse limite que tem o Estado e de como nos organizamos para a gente conseguir chegar onde o Estado não chega. O Estado chegou tarde e a gente chegou aqui para poder complementar o que o Estado não consegue fazer. A gente tem que enriquecer essa lei da melhor maneira possível e me parece que não tem como postergar esse debate ainda mais. Não dá mais para esperar, não dá mais para atrasar. Como disseram
os catadores, a gente está chegando tarde no debate e é uma urgência. É urgente que a gente possa avançar com essa lei. Eu tenho compromisso de fazê-lo. Vamos trabalhar em tudo que puder. Eu insisto, essa lei, que as grandes empresas que possam ter uma posição pública, que estão a favor e que é correto fazê-lo, e que construam os Sim, porque elas publicamente falam que é correto, mas depois elas fazem lobby para impedir as leis. E eu espero que elas não mais possam nos impedir de abordar os problemas principais que encontramos em todo o mundo, que é comum no mundo, que é a depredação ambiental e o descarte dos seres humanos e a falta de trabalho. E com essa lei possamos construir uma realidade distinta, porque nós precisamos dela. Porque essa é a hora. E não podemos continuar chegando tarde. Sem mais, muito obrigado. La verdad que Obrigada, Leonardo Grosso. A verdade é que você colocou à mesa temas que são fundamentais e que têm a ver não somente com o gerenciamento dos resíduos a nível mundial, mas tem a ver também com o impacto no meio ambiente, pelo qual, como você disse, chegamos tarde. E agora a gente tem que analisar isso. Já tinha que estar resolvido, mas agora é a hora da gente não chorar pelo leite derramado e ver como a gente pode fazer para lidar com isso a partir de agora, daqui em diante, como a deputada Daniela comentou, como eles nos incorporam dentro de um processo que a gente sempre esteve, como eles levam a nós, como eles nos levam em consideração. A gente já era protagonista e pioneiro nesse processo, então é importante reconhecer o nosso pioneirismo e a nossa importância. O Ícaro fez uma pergunta aqui da base de produtores, então espero que vocês possam respondê-lo. Obrigada, Solê. Então, uma das perguntas que fizeram é de Plácido Silva, que seria bom que a respondam a Daniela ou o Léo. E a pergunta é: a lei é uma ferramenta para chegar em um objetivo, não é a solução. E para que tenhamos uma resposta rápida dos estados e da sociedade civil. Não existe limite dessa responsabilidade. E queria falar também alguma coisa para a Solidária sobre o projeto de lei. Léo ou Dani, vocês querem responder? Eu acho que o Léo não está aqui, então eu vou responder. Sem dúvidas, é o que o companheiro comentou. A gente está falando de... Quando a gente fala da hegemonia dos setores e da indústria, é poder... Óbvio, claro que tem uma possibilidade de adaptação, por mais que haja também, de fato existe, infelizmente, lobbies para impedir que os distintos setores, fundamentalmente os setores hegemônicos da economia, incorporem determinadas práticas, por mais que incorporar essas práticas não gere nenhum prejuízo. Parece importante incorporar esse debate, tem a ver com o contexto que estamos vivendo, ou que vivemos por causa da crise do Covid, essa possibilidade de construir um paradigma distinto, que eu acredito que tem que construir, tem que assumir o desafio como militantes políticos. Nós somos militantes políticos, independente do trabalho que fazemos. E é assumir um desafio, uma nova normalidade, um novo normal, um paradigma distinto de produção. O Estado ou o governo, junto obrigatoriamente com a organização dos povos, as organizações populares, que não pode ficar de fora, porque é uma força fundamental a organização popular, a cidadania participando ativamente dos setores, nesse caso, os setores, os trabalhadores da economia popular, com uma
força de organização que seja capaz de revolucionar o status quo, que tem séculos de história e que, em algum momento, os povos, a partir da nossa organização, a gente tem que superar. Então, eu acredito que, na verdade, é que eu vejo apenas nos setores da economia popular e do movimento social a possibilidade de fazer essa troca de paradigma. Eu acho que são os únicos que têm o potencial para esse processo revolucionário que vai incluir um processo legislativo para garantir políticas públicas, mas fundamentalmente o que tem que fazer é colocar como protagonistas aos povos, protagonistas aos vizinhos, colocar os trabalhadores e vizinhos, trabalhadores e trabalhadoras do sistema formal e informal como parte transversal ou como coluna, como pilar de qualquer mudança que se possa chegar a construir e, fundamentalmente, co-construir. Não há possibilidade de que o modelo de gestão pública que está chegando seja um modelo que não tenha um processo, que não incorpora um processo de luta e de participação ativa de todos os cidadãos. Eu acredito que nessa construção é que as forças irão se equilibrar de uma vez por todas. Dale, gracias. Una otra pregunta que tenemos de Carlos Briones para Macarena es, mi interés es saber si un envase con material reciclado baja su tasa por ese porcentaje de uso, ya que eso haría de incentivo a que las empresas usaran más material reciclado y eso redundaría en un mayor trabajo para todos. Bueno, sí, en realidad hay varios factores que disminuirían el costo de la tasa. Muitos fatores diminuiriam a taxa, o valor da taxa. É contemplado o tipo de embalagem, se é reciclado e o potencial de reciclagem. Então, o que a lei procura é incentivar que as embalagens possam ser produzidas com produtos reciclados e que sejam recicláveis, entre outros fatores, que, por exemplo, para calcular a taxa, vamos ver o preço, o percentual de material reciclado dentro de cada embalagem e a taxa de reciclabilidade. Leva bastante em conta também o fato de que não incide ambientalmente. Então, quantos recursos renováveis, se usar recursos renováveis e não recursos tradicionais. Então, é formado. Então, sim, a taxa vai abaixar de acordo com o nível de material reciclado que cada embalagem usa. Muito obrigada. Tem uma outra perguntinha? Tem uma do Carlos Jones? Tem mais uma do Carlos Briones? E diz: é fundamental também que se formalize tudo, já que dessa maneira todos teríamos as métricas de quando se recolhe e quanto pagam de taxas. Então, como seria feita a formalização das cooperativas? Minha pergunta vai para a Macarena. A formalização das cooperativas, eu entendo que ele queira falar que a lei estabelece somente uma forma de formalização de cooperativas. Eu não entendi se está certo. Tem um Sistema Nacional de Gestão que está integrado com um sistema de gestão municipal que estabelece a gestão das cooperativas e dos municípios. E os municípios deveriam alcançar também aos catadores que não estão fazendo parte de cooperativas. Temos que levar em conta de que o setor dos catadores que se cooperativizam, eles já estão organizados há muito tempo e eles têm um trabalho muito grande para se organizar, mas essa não é a realidade da maioria dos catadores. Então, a ideia um pouco é que os municípios, através dos sistemas de gestão local, possam chegar aos catadores que não fazem parte de uma cooperativa. Não sei se a pergunta era essa, eu não sei se eu respondi bem.
Temos também uma pergunta que pode ser respondida pelo Chalky, que é do ponto de vista dos catadores. Cristina Defonso fala, queria saber se a lei contempla material de educação ambiental, como supõe o artigo 41, já que os cidadãos são consumidores, são mais importantes do que foram anteriormente nomeados. Olha, que ótima pergunta. Tem a ver com o que viemos falando, discutindo, que tentamos transmitir. Tem a ver que na República Argentina podemos festejar que há uma lei de educação ambiental integral e que nosso setor propôs fazer parte, que tem a ver com tudo o que falamos de forma transversal, não somente da Caixa Comum, mas também a hora de gerar e consumir, e também a separação do lixo. Tem a ver com o que a gente veio propondo há mais de 9 anos, esse programa com perspectiva de gênero, em que tentamos efetivamente abordar, pelo que estamos falando aqui, digamos, estimamos que a República Argentina tenha entre 150 mil e 200 mil companheiros e companheiras organizados dentro da FACIL, companheiros. Dentro da FACIL, estamos dentro de 15 mil. Estamos impulsionando não somente para gerar essa lei, mas também para que a lei da educação se aprofunde, porque é uma ferramenta absolutamente importante. E quando votarem na nossa lei, que unifiquem as leis e socialmente e culturalmente consigamos vencer a grande batalha cultural que necessitamos. Então, espero que eu tenha respondido. Tem a ver com o que nós notamos na República Argentina. Muito obrigada, Jack. Acho que você respondeu muito bem a pergunta. E tem a ver com todo o desafio que eu assumi na América Latina e no Caribe como responsabilidade dos produtores. Um dos princípios fundamentais dessa lei tem a ver com quem contamina, paga. Fica de olho nisso, porque é um princípio muito complexo, porque se ficar aberta da possibilidade de quem contamina, paga, ficar de que quem contamina deixe de contaminar e não que quem contamina paga. E é essa a nossa missão, a missão da nossa vida. Convido Sérgio Pedroski, vice-ministro nacional de Ambiente da Argentina. Ele não pôde se conectar, mas ficou aberto o convite para que ele continue trabalhando e se comunicando com o nosso companheiro da FACIL Argentina, que é uma parte do organizador, do comitê do comitê da organização desse evento. Eu queria agradecer a todos os que participaram e todas as perguntas que sobraram. A gente vai responder através do Facebook, do YouTube e de todas as redes sociais que participaram. Na verdade, foi maciça a participação das pessoas que estavam interessadas nessa parte do processo. Mas, na verdade, a gente queria também fazer uma reflexão antes de concluir e agradecer essa linda convite feito como dirigente nacional dos recicladores do Chile e nossa atuação na América Latina e América Morena, que é o Caribe, não só porque está sofrendo com o impacto do aquecimento global e também dos governantes que temos no país que, infelizmente, não estão indo bem, outros estão fazendo mal para caramba. Então, temos que melhorar esse cenário. Mas eu dizia na conversa que se fez, usamos muitas palavras como dignificar, reconhecimento, economia popular, economia circular, uma lei que vem para implementar programas de inclusão e participação dos recicladores, dos catadores. Então, estamos encerrando. Nós somos
uma das partes mais importantes dentro da economia circular. Falamos também dos salários, de pagamento, de pagamento justo para todos que trabalhamos com isso. A gente não quer pegar 20 sacos e reciclar uma. A gente quer pegar um saco para reciclar e reciclar um saco inteiro. Se investíssemos metade dos recursos que investi em manejo de lixo, se fosse investido, em vez de manipular o lixo, pudéssemos investir nos recicladores, o impacto seria muito mais alto. Mas, infelizmente, é muito mais barato enterrar, mas investem milhares e milhares de dólares na produção de resíduos que não tem bom resultado. Acreditar que incinerar e métodos de desaparecer com o lixo que vá contra a natureza sejam certos, isso é completamente errado. E esse é o nosso papel. Como falam no Brasil, os catadores do Brasil vão ficar de olho que isso não aconteça. Então, vamos ficar responsáveis pela mudança do paradigma. O aquecimento global existe, então se a gente não ficar responsável disso imediatamente, amanhã já não pode não existir. Então a gente está cuidando disso, está cuidando de resíduos de 20, 30, 40 anos atrás, está convidando a vocês todos para participar dessa luta para preservar o nosso planeta. A gente quer deixar, como recicladores, a gente quer deixar um planeta mais justo, limpo, humano e igualitário. Muito obrigada a todos e todas, e quero convidá-los ao próximo webinar, se Deus quiser, no Chile. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada. Vamos ligar a câmera a todo mundo e tirar uma foto? Listo. Acá las fotos. Pronto, fizemos a foto. Obrigada. Well, thank you so much, everyone, for joining us on this webinar today. As I mentioned at the very beginning, my name is Eduardo. I'm with Global Hacks Communications team. Thank you, everybody who joined to watch and to speak. This is a part of our EPR global campaign where we're trying to advocate and raise awareness to the importance of EPR, to the importance of the role of the waste speakers. And keep posted. We're gonna share the recording of this webinar in all of the languages that we had translation available, so French, Spanish, English, and Portuguese. And we have our next webinar next Thursday, next week, where we're gonna be talking about a case study from Oregon. We have some people from Oregon here today, so I'll see you next week. And keep following us on our social media. We have all of our contacts online on our website. We also created a dedicated website only for EPR, available in French, in Spanish, Portuguese, and English. I'm gonna leave the link here on the chat, so you can check the website for information, for publications, events, and everything EPR. Thank you so much again, and I'll see you soon on the next webinar, hopefully. Chao. Grandioso salió. Chao. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, gracias desde Chile. Gracias. Gracias. Gracias, Chile. Gracias, Sol. Te quiero.